Mais uma vez, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça com os irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Como tem sempre eu falo para falar das maravilhas de Deus. Hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito da fé. Nós vamos falar a respeito da fé. O que é fé, irmãos? O que significa a fé? Se fala tanto de fé, mas o que é fé? A pessoa tem fé para tudo. Se a pessoa não tem fé, nada faz. Mas o que é a fé? Quem é a fé? O que significa a fé? Para que é a fé? Então, irmãos, existe algo importante nesses assuntos. Nós vamos ler aqui em Hebreus capítulo 11, verso 7. Vamos falar de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como eu dizia antes, mas o que é fé? A pessoa pode explicar o que é fé? A pessoa pode garantir o que é fé? Fazer entender o que é fé? Nós, irmãos, temos falado para a igreja o que é a fé, o que representa a fé, nós temos falado. Nós temos buscado entender isto, o que é a fé. Ora, irmãos, aqui está se falando o escritor, segundo o livro de Hebreus, está falando que Noé, pela fé divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, aqui está a chave de tudo. Naqueles dias, irmãos, quando Adão saiu do paraíso, durante quase 2000 anos, não choveu sobre a face da terra. A Bíblia diz que um vapor saía da terra e regava toda a terra. Regava toda a terra. Não tinha chuva. E o povo, sem conhecimento de Deus, eles começaram a pecar. Começaram a se degradar. Começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. Por isso que está escrito aqui, irmãos, no verso 5 do capítulo 11 de Hebreus, as seguintes palavras: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, Enoque, irmãos, para não ver aquela corrupção, Deus o tomou e levou para si. Mas estamos falando de fé. Não é, irmãos? Mas fé, irmãos, há uma coisa muito importante que nós vamos trazer, é a certeza, irmãos. Como é que a pessoa vai alcançar algo pela fé se ele não tem certeza, irmãos? Ele tem que ter certeza. Irmãos, o celular que está gravando em direto, ele está
muitas vezes desconectando e se apaga. Ele está trancando a imagem. Eu não estou vendo, agora ele voltou outra vez. Mas, irmãos, às vezes preocupa a gente, mas também não. Então, falava de Noé. Não tinha chovido sobre a terra. Deus agora via a corrupção das pessoas, do gênero humano, sobre a face da terra, estava fazendo de tudo aquilo que não agradava a Deus. Eles, irmãos, se distanciaram totalmente de Deus. Eles não queriam saber de Deus, não conheciam Deus. E agora Deus, com tudo aquilo, Deus olhou e viu apenas um homem, irmãos. Um homem chamado Noé. Este homem chamado Noé, ele, irmãos, tinha se colocado na presença de Deus e Deus amou ele. Amou ele. E Deus disse que ia destruir toda a terra. Ia destruir tudo sobre a face da terra que ele tinha criado. Ele ia exterminar totalmente a humanidade. Mas ele encontrou, irmãos, ali um homem. Entre todos, encontrou um homem justo chamado Noé. E ele agora chama Noé e fala para Noé que ele ia destruir a terra. E para que ele se salvasse, ele teria que construir uma arca. Porque ele, o Senhor Deus, Jeová, ia mandar chuva sobre a face da terra. Irmãos, nunca tinha chovido sobre a face da terra. Saía um vapor da terra e regava toda a terra. Eu já falei disso aqui, irmãos, era um privilégio daquele povo ter assim. Eles não tinham tempestade, não tinha calor, não tinha frio, não tinha neve, não tinha nada para perturbá-los. E com tudo isso, eles não tinham conhecimento de Deus. Eles viviam, irmãos, uma vida realmente em apogeu. Hoje nós temos tempestades, irmãos, terremotos, maremotos. Nós temos trovões, relâmpagos. Nós temos deslizamento de terra, temos enchentes que mata as pessoas, destrói casas, destrói tudo. E eles, naquele tempo, eles não tinham nada disso. Eles não tinham nada disso, irmãos. Eles tinham o privilégio de viver assim. E agora Deus chama Noé e fala para Noé para ele construir uma arca e colocar um casal de cada animal, que ele ia mandar chuva sobre a face da terra e ia mandar um dilúvio. E Noé, aqui se fala pela fé. Então, irmão, é por isso que eu quero trazer a respeito da fé. Eu não ia trazer isto hoje, mas eu trouxe, irmãos, a respeito de fé. Então, Noé acreditou em Deus. Ele creu. Ele creu e ele teve certeza, irmãos, que ia acontecer. Ele teve certeza que ia acontecer. Que eu sempre digo, irmão, que a fé ela é acompanhada de certeza. A pessoa tem que ter certeza. A pessoa tem que ter esperança nas coisas. E a pessoa tem que ter tudo, irmãos. Ele tem que ter certeza, irmãos, que vai acontecer. E Noé começou a construir aquela arca. Começou a serrar madeiras e a construir aquela arca. E as pessoas, irmãos, questionavam com Noé a respeito, e Noé falou para eles, mas eles não acreditaram. Muitas vezes nós irmãos, zombamos deles e criticamos eles, mas, irmãos, nunca tinha chovido sobre a terra. Nunca tinha chovido. Então, eles não podiam acreditar. Porque eles não tinham conhecimento de Deus. É como hoje, irmãos. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio, morreu na cruz. E ele disse que ele ia voltar outra vez para buscar o seu povo, mas a maioria não acredita.
A maioria não acredita no inferno, a maioria não acredita nos céus, que há um descanso eterno. Eles não acreditam. Eles não acreditam. Eles não acreditam nem no céu nem no inferno. Eles, irmão, vivem ao léu. Vivem ao léu. E assim eles continuam. Então Noé, irmãos, começou a fazer a arca e ele, depois que a arca estava já feita, Deus, como se diz, levou 100 anos para fazer isso. Aí Deus deu ordem para que ele pusesse um casal de cada animal dentro da arca. E aquele povo, talvez, irmãos, nós não temos assim algo, nós não podemos fazer conjectura, mas parece que aquele povo ficou assim, brincando com Noé. Talvez chamasse Noé de louco. Talvez chamasse ele de doido. Talvez dissesse que ele perdeu a cabeça, como se diz. Mas Noé não deu importância a isso, irmãos. Noé continuou seguindo aquilo que Deus tinha ordenado para ele fazer. Ele pôs tudo na arca. E o que é que Deus fez? Fechou a arca por fora. E aí, irmãos, começou a chuva. Começou a chuva agora. Deus mandou chuva sobre a terra. E quando a chuva começou a cair sobre a terra, parece que aquele povo agora acreditou. Mas aí, irmãos, era tarde demais. Era tarde demais. Não tinha mais condições. Não tinha mais outra saída. Porque eles não acreditaram. Eles não creram. Eles não aceitaram o que Noé disse. Eles só acreditaram quando a chuva começou a cair sobre a terra. Aí eles acreditaram em Noé. Mas já era tarde demais. Deus, irmãos, tinha fechado a arca por fora. Talvez para que Noé não abrisse a arca com aquele povo clamando por misericórdia. Aquele povo clamava por misericórdia. Não está escrito na Bíblia. Não está escrito aqui. Mas nós temos certeza que eles clamavam a Noé. Por isso é que Deus fechou por fora. Deus selou. Como está escrito, a porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. Portanto, eles não podiam abrir, Noé não podia abrir, porque Deus fechou a porta. E nós vemos, irmãos, tantos testemunhos na Bíblia. Quando Pedro, irmãos, ia entrando no templo à terceira hora do dia para orar, juntamente com João, que aquele aleijado, aquele paralítico estava na porta do templo, chamada Formosa, e pediu a eles uma esmola, e eles disseram, olha para nós. E ele olhou e ele disse, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso significa, irmãos, certeza. Fé é ter certeza, irmãos. Fé é ter certeza. Às vezes a pessoa diz, eu tenho fé, mas ele não tem certeza, ele não confia, ele não espera. Fé é ter certeza, irmãos. Só é realizado quando nós acreditamos e muitas vezes acredita, mas não tem certeza. Ele tem a certeza, mas ele não espera. A fé é acompanhada de certeza, de esperança e de convicção. Sem isto, irmãos, a fé, ela não progride, ela não realiza. Então, Pedro teve a certeza, e Pedro estava cheio do Espírito e teve confiança de ele falar para aquele paralítico. Levanta e anda em nome de Jesus. Pedro, irmão, chegou em Lida, ali na casa de Enéas, que há 8 anos estava naquela cama. Ele disse, Enéas, Jesus te dá saúde. Levanta e faz a tua cama. E ele logo se levantou. Isto é ter certeza, é ter confiança, irmãos. É ter certeza
e é confiar. Se nós não confiarmos, irmãos, se nós não tivermos certeza, se nós não esperar, irmãos, a fé, ela é acompanhada de certeza, confiança e esperança. Se não tiver, irmãos, estas três maravilhas, a fé é vã. A fé é vã. Então, tudo, irmãos, é pela fé. Ter fé é ter certeza que a pessoa vai alcançar, que isto vai ser realizado. Então, irmãos, a fé, como se diz, é o firme fundamento, como está aqui escrito. No verso 1 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Por quê? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Ter fé, irmãos, é ter certeza e confiança e esperança. A pessoa diz, eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus vai fazer isto. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai me dar isto e aquilo. Isso, irmãos, é fé, acompanhado da certeza. E nós temos fé, irmãos. E nós temos a certeza. Porque, irmãos, a maior maravilha entre todas, irmãos, é nós termos a certeza que nós vamos morar com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Porque, irmãos, não se vê ninguém a não ser João e Paulo, outros também viram, mas nós não sabemos quem foi, somente Paulo e João nos testifica. Pedro também nos testifica destas coisas. Também Estevão nos testifica. Mas nós vivemos pela fé, nós temos uma certeza. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Portanto, irmãos, nós devemos ter certeza daquilo que nós vamos realizar. É com a certeza que Deus opera nas nossas vidas. É termos certeza, confiança e esperança. Ter certeza, confiar e esperar. Se nós não esperarmos, irmãos, a fé é vã. Se nós não confiarmos, a fé é vã. Se nós não temos certeza, não existe fé, irmãos, em nossas vidas. A fé, ela é acompanhada pela certeza, a confiança e a esperança. Então, irmãos, para se fazer, tem que termos certeza. Como Eliseu falou para aquela viúva. Eliseu disse, olha, pede vasos emprestados aos teus vizinhos. E entre e fecha a tua porta após ti e vai enchendo os vasos. Ela tinha só um pouquinho de azeite. E ela fez como Eliseu mandou. Ela confiou, ela teve certeza. Ela fez como Eliseu mandou. E ela entrou dentro da sua casa, fechou a porta e começou a encher os vasos. Ela tinha um pouquinho de azeite. E não era vasos pequenos não, irmão. Ela começou a encher os vasos, acabou. Os vasos, e ela disse para os seus filhos, traz mais vasos, filhos. E disseram, mãe, acabou tudo. Então, quando eles falaram isso, acabou os vasos, o azeite parou. E ela chegou, saiu e disse, Eliseu, e agora o que é que eu faço? Ele disse, vai e vende, paga a tua dívida e vive do resto. Então, Eliseu, ele teve a fé e a certeza, irmãos, que Deus ia operar.
e Deus operou. Isto é certeza, irmão. Isto é fé. Abraão, irmãos, Deus manda ele sacrificar o seu filho. Mas uma coisa que me toca muito, irmãos, é esta palavra de Abraão. Ele pegou Isaque com seus servos, a lenha e o fogo e levou. E chegou num certo ponto, ele disse para os seus servos: ficai aqui, nós vamos adorar o Senhor, eu e o moço vamos adorar o Senhor e voltaremos para vós. Isso, irmãos, é que me toca. Eu e o moço vamos adorar, sacrificar o Senhor e voltaremos para vós. Eles, irmãos, deu aquela certeza aos seus servos. Ele deu certeza, mas ele foi até lá, pegou Isaque, amarrou, pôs a lenha, levantou o altar, pôs a lenha, pôs Isaque em cima. Antes disso, Isaque disse: pai, nós temos a lenha e o fogo, e onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? Abraão disse: o Senhor proverá, meu filho. E ele agora pega Isaque, amarra Isaque e põe em cima da lenha. E ele levantou o cutelo. Quando ele levantou o cutelo para vencer, o anjo bradou dos altos céus: Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Não faça tal. Por isso, irmãos, a fé, para ter fé, tem que ter certeza, confiar e esperar. Tem que ter certeza, irmãos. A fé, sem a certeza, sem a confiança, sem a esperança, ela, irmãos, não vale. Porque Paulo disse, para escrever lá, tu diz que tem fé? Tu dizes que tem fé. Então me mostra a tua fé, e eu mostrarei as minhas obras, porque a fé sem as obras é morta. Obra, irmãos, é ter certeza. Obra também é confiar. Obra também é esperar. Obra, irmãos, é esperar. A fé tem que ter certeza, confiança e esperança. Mostra as tuas obras. Mostra a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Foi assim que Paulo falou. Porque a fé sem as obras é morta. Se nós não tivermos certeza, se nós